Esse é o seminário do Matheus. E eu não preciso apresentar ninguém para ninguém. O Lucas já está aqui. O Matheus é o nosso orientando barra orientando. E nós vamos ver se a gente consegue misturar um pouco de física e estatística com neurociência de uma maneira produtiva. Então, Matheus, você consegue compartilhar essa tela? Sigo. Opa, espera, o Peraí. Zoom inventou um update, tem noção aqui, demorou uma eternidade. Não, a gente estava discutindo. Hoje eu dei aula sobre zumbis. A gente estava discutindo o modelo. Foi o quê? Foi um SR? Não, não é o Não. SR. É uma coisa que lembra um pouco o Lógica Volterra, mas com termo cúbico em vez de termo quadrático para a população. Que aí você consegue mostrar que tem quatro regimes. Um regime de extinção dos humanos, um regime de extermínio dos zumbis, um regime com um equilíbrio estático entre humanos e zumbis e um regime com equilíbrio dinâmico entre humanos e zumbis, que tem um ciclo limite. E eu estava falando com eles que eu acabei de mostrar que a transição entre esses regimes depende só de um parâmetro composto. E esse parâmetro, tipo assim, dependendo do valor entre zero e um desse parâmetro, eu passo sucessivamente para esses quatro regimes. Legal. Legal, né? Mas manda para dar uma olhada. Mano, sim. É, é, eu, quando eu te dou um forward. A Fernanda vai subir para o grupo o PDF. Já estou subindo no site, já Ah, está indo, beleza. inclusive. Ah, beleza, eu te mando. Instante. É. Mas vamos falar. Agora vamos parar de zumbis, falar de zumbis, falar de microestados cerebrais. Bora lá. Vocês estão vendo a tela aí? Então, eu tô. Tá. A tela que só tá com slide, né? Isso. Ah, massa. Então tá bom. Então, a ideia dessa apresentação é discutir um pouco sobre microestados cerebrais e especificamente focado em um artigo, que foi uma revisão que o Lucas me enviou para dar uma lida, porque a ideia do meu mestrado em geral, a ideia inicial pelo menos, é trabalhar com microestados cerebrais e tentar de alguma forma trazer um formalismo e organizar essa área da literatura para a gente tentar aplicar isso em neuro, né, principalmente utilizando dados de EEG, e aí futuramente envolver isso, envolvendo isso com mecânica estatística e aplicando talvez em dados com grupo controle e grupo com alguma doença ou algo do tipo. Mas voltando para então o que seriam microestados e tudo mais. Essa apresentação então ela vai estar dividida nesses 5 tópicos, que é uma introduçãozinha, o que seriam microestados e como encontrar, como calcular, e quais são as variáveis que a gente tira deles. Fenômenos relacionados com microestados, que foram discutidos nesse artigo. Aplicações, e depois uma discussão que é mais, que está fora desse artigo específico, que é mais coisas que a gente acabou trazendo como possibilidades para o futuro. Então, o artigo que a gente vai discutir é esse aqui, é G Microstates as a Tool for Studying the Temporal Dynamics of the Whole Brain Neural Networks, a review. Então, é uma revisão. Esse é de 2018, se eu não me engano, isso, 2018. Então, é o que a gente tem ali de EEG, de estados de microestados de EEG até 2018. Depois disso, vários artigos também foram publicados sobre microestados. A gente viu no PubMed que está sendo uma crescente de artigos com EEG ao longo dos anos. Então, cada ano tem mais artigos que estudam microestados em EEG. Então, até 2018 é isso que a gente tem e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, o artigo ele começa discutindo sobre como funcionaria o processamento de informação no cérebro. A todo momento a gente está recebendo impulsos sensoriais, seja de somático sensorial, dos nossos sentidos, pensamentos e informações. E como é que o nosso cérebro processa esse tipo de informação e como é que a gente pode acessar esse conhecimento? Bem, o artigo discute que o cérebro está sempre ativo de forma otimizada a processar estímulos, certo? E ele diz que isso está sendo feito através de resting state networks, que são meio que padrões de ativação do cérebro que ficam permanentes ao longo do tempo, ou que estão sempre ativos ao longo do tempo, mas que sofrem certas variações. Então, o artigo ele é focado em padrões de microestados em resting state, ou seja, é uma condição em que você não está fazendo nenhuma tarefa específica, como fala, ou cálculos, ou pensando em algo específico. É só a tarefa de repouso, certo? Que é o mais basal.
E como é que a gente pode acessar esse tipo de dinâmica de resting state? Essa figura especificamente é com uma ressonância magnética funcional, mas a gente pode acessar esse tipo de dinâmica utilizando o EEG também, ou outras ferramentas como o MEG, né, que é o magnetoencefalografia. Se não me engano. Com esses equipamentos a gente consegue dados, e a partir desses dados a gente tenta extrair informações, certo? Então, daí a gente começa a partir para modelagem e partir para técnicas que vão trazer variáveis ou estados em que a gente pode comparar grupos e tentar ter uma maior compreensão sobre o fenômeno que está acontecendo lá no momento. Um dos primeiros métodos assim de micro que trouxe essa questão de microestados para a literatura foi vendo esse artigo aqui que eu esqueci de botar a referência, mas está lá no artigo principal. Ah, ele basicamente pega do GEG, que esses pontinhos seriam os eletrodos, e você consegue fazer um mapa de potencial cerebral em cada instante. Seria basicamente esse contour que ele faz aqui, certo? Com isso, ele simplesmente pegava o ponto de potencial máximo e o ponto de potencial mínimo, os picos, né, de potencial, e ele calculava um centroide, o centroide do máximo e o centroide do mínimo, e ele verificava como esse centroide variava ao longo do tempo. E aí foi percebido que eles meio que, esses centroides ao longo do tempo, tinham momentos em que ele permanecia estável. Então havia uma metaestabilidade aí, em que esses centroides ficavam estáveis por um certo período de tempo e depois transicionava rapidamente para um outro período de metaestabilidade. Ok? Só que com o passar do tempo a gente foi melhorando as técnicas, melhorando a captura de dados e tudo mais. Então hoje em dia a gente não utiliza apenas o centroide, mas a gente utiliza todo o mapa da topografia para calcular microestados e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um traçado de um EEG, por exemplo, de 12 segundos. E aí, nesse traçado de EEG, você consegue verificar, você consegue calcular esses mapas de potencial e você verifica que existem que também existem essas metas de estabilidades ao longo do tempo. Por exemplo, aqui ele dividiu, cada mapinha tem 30 milissegundos. E você percebe que ele dividiu aqui que esses 60 primeiros milissegundos pertenceriam a uma mesma classe de mapinhas, ou seja, um mesmo microestado. Ele não chega a falar de microestado ainda, porque ele não definiu certamente o que é um microestado, mas esse seria o mesmo microestado que esse, por exemplo. E esse vermelhinho aqui seria o mesmo microestado que, não, que esse aqui de baixo, certo? Então, é basicamente durante ao longo do tempo você percebe que esse padrão permanece e rola e acontece certas mudanças. Por exemplo, desse para esse você vê que muda bastante. Essa zona azul que passa mais para cima e não tem mais esse contorno redondinho. Então, mas essa foi uma questão. Até o momento ele está discutindo isso só visualmente. Em seguida, ele começa a discutir, formalizar de fato o que seria um microestado. Como é que você pode calcular isso? Então, você tem o dado de EEG, e você realiza todo o processo de filtragem, de limpeza, de questões de problemas com as épocas do EEG, artefatos e tudo mais. Você limpa o seu dado. Depois você tem o seu dado limpo, você determina os ground field peaks potential, que seria esse aqui, não, tá na próxima figura. Que seria esse gráfico aqui. Então, você tem vários eletrodos, certo? Com esses eletrodos, você tira um global field peak, ou potential power. Então, você tem essa figura aqui, ou esse gráfico. E com esse global field power, você determina quais são os picos. Então, a partir desses picos do potencial de campo, você vai determinar, vai verificar quais são os estados, o mapa de potencial desses picos, certo? Mas deixa eu só entender, o Global Field Power é Aham, é o valor do componente de dipolo do campo total, é isso? isso. Pelo que eu Tá, entendi, sim. Pelo que eu ok. entendi, é o dipolo principal, e aí você pega quando é que tem os picos desse GFP, e aí eu não entendi direito o porquê você escolheu o pico. Aham. Mas talvez eu tenha que voltar mais nos artigos anteriores, assim, dos primeiros, e para ver por que eles escolheram utilizar o pico, mas é o padrão que utiliza hoje em dia. Hoje em dia, quando você pega os picos e encontra os mapinhas.
Então, os mapinhas eles vão ser feitos nos picos do GFP. E a polaridade, ela é ignorada, tá? Então, por Ok. exemplo, aqui, se esse ponto azul, se no próximo fosse um máximo, seria um vermelho, você ignora, você toma, enfim, no GFP. Ok, vamos continuar. Então, determination de FP peaks. Depois que você tem os picos, você encontra o mapa de potencial, e aí você clusteriza os mapas de cada um desses picos, e você tem agora clusters que descrevem a variância desses mapas ao longo da sua série temporal, certo? Aí você determina um número ótimo de clusters. Aí vem uma treta, inclusive um problema, porque grande parte dos artigos utiliza 4 mapas, mas existem outros artigos, inclusive esse, que discute que talvez não sejam 4 não seja o número ideal, e sim que dependa do seu dado, ou da sua coleta, ou do que você quer fazer. Então, não necessariamente seriam 4, mas como a literatura utiliza 4, muitas vezes outros artigos também utilizam 4 para poder comparar com a literatura. Mas enfim, a gente vai discutir isso mais à frente. Ah, e depois você fita esses clusters no seu dado original, por uma correlação espacial, e aí você verifica onde é que se encontra cada microestado. Então, por exemplo, aqui você vai ter o dado, seu EG, seu traçado, ignora as cores por enquanto, que essa é uma figura recursiva. Então, você diria seu traçado. Do traçado, você tira o GFP, o Global Field Power, você encontra os picos. Os picos vão te dar os mapinhas, que vão ser os instantes em que você vai encontrar o mapa, certo? Então aqui tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de mapinhas que você tem nessa figura de baixo, certo? E aí, em seguida, você faz a clusterização, ele utilizou um caminhos, e aí ele encontrou aqui 5 mapas, por exemplo. Ele utilizou 5. Desses 5, você volta para seu dado e fita para verificar qual desses 5 melhor caracteriza cada instante de tempo. E aí você vê que, por exemplo, ele tem por exemplo, onde meu mouse está apontando aqui, seria esse microestado D, certo? Já o próximo microestado que vai transicionar depois do D seria o E, depois o D de novo, depois o C, e por aí vai seguindo. Então você vai ter transições rápidas entre microestados. A partir disso, você pode calcular diversas variáveis que surgem desse método, que seria, por exemplo, a duração média de cada microestado. Por exemplo, 120 milissegundos é a duração média do estado A, do estado B e tal. Ocorrência, que seria quantas vezes ele ocorre por tempo. A cobertura do dado, que seria que descreve quanto do seu dado é descrito ou quanto do seu dado está sendo, por exemplo, você tem 100 milissegundos, você tem 4 microestados, 50% dele está sendo correspondido pelo A, quando você fita, e 20% pelo B. Isso daí seria a cobertura. O GEV, o que seria o Global Explained Variance, é uma variável que eles calculam de como que cada microestado explica globalmente a variância do seu dado. Probabilidade de transição é algo que nesse artigo específico ele não discute muito, ele não traz muito, mas seria a probabilidade de transição de um estado, do microestado para outro. Então, você tem transições entre microestados. Aí você pode calcular qual é a probabilidade de você transicionar de um microestado A para um dos outros microestados. Então, você pode calcular essa matriz de transição também. E por último, tem a topografia, que não é uma variável especificamente, mas você pode comparar diferentes topografias, como ele vai falar que aconteceu na frente, mas enfim. Se você faz a clusterização entre dois grupos, por exemplo, entre controle e alguma doença específica, você considera que ambos os grupos vão ter 4 clusters. Você faz a clusterização, você pode tentar comparar essas topografias e discutir sobre isso. Por exemplo, esse cluster que é parecido com esse é diferente por tal motivo. Enfim, é uma das formas de discutir esse método.
Ok. Outra coisa que foi interessante que ele discutiu para reforçar a ideia de por que microestados são realmente uma boa modelagem, trazem informações sobre o fenômeno, é que quando você randomiza seu dado, você acaba com a estabilidade dos microestados. Então, a presença de microestados em seu dado não é devida apenas à aleatoriedade, e sim talvez algo funcional e realmente fenomenológico. Então, se você randomiza, você perde todas essas questões de estabilidade de um microestado ao longo de 100 milissegundos, por exemplo. Ok. E agora, em seguida, ele começa a discutir sobre qualquer dúvida que vocês tiverem ou comentário, vocês podem parar, viu, gente? Mas Não, eu enfim. tenho todo um Tem? projeto que eu pensei nisso, mas a gente vai falar disso Eu depois. também. Tá. Então a gente discute depois também. Mas se vocês quiserem Eu parar tenho um também, podem comentário parar. rápido. É porque eu já tinha Pode, lido o pode. paper antes, então assim, É. não vou ficar perguntando muita coisa durante Eu você tenho um falando. comentário rápido, pode ser? Vai lá. Claro? Então, você perguntou se eu não sabia por que o dos picos. Sim, isso. Eu não tenho certeza, porque eu não li a parte mais antiga a fundo. Mas eu Uhum. acho, porque esses picos, eles seriam proxies de regiões abrangentes interagindo. Hum. Porque você É. pode ter aquele ruído de fundo que ele Uhum. não é necessariamente interessante para você fazer esse tipo de modelo. E Entendi. eu acho que isso porque eu fiz algo parecido com ressonância. E Ah, ressonância, a parte legal é que a, a faixa de frequência de ressonância é muito pequena. Então você pode usar Hilbert, pegar as fases e olhar apenas as fases. Em EEG isso é mais complicado, porque você tem um espectro muito mais largo e aí o que você assume para usar Hilbert não dá. Então eles têm que encontrar algo, nesse caso é a medida de energia, que mostra, olha, tem todas essas regiões que estão interagindo. uhum. Entendi. Eu suponho que seja nessa linha. Eu É, não sei exatamente, mas faz sentido, ao menos. eu acho que faz sentido também, porque ele até comenta sobre, que é essa parte aqui da frente, ele comenta sobre phase locked synchronization, que é meio É que, pelo isso. que eu É isso. entendi, não é? Que é quando você tem É. um grupo de neurônios de diferentes áreas do cérebro ativando de forma síncrona, e ele encontrou que existe uma correlação entre microestados e essas phase locked synchronization em diferentes áreas do cérebro. Então, por exemplo, esse Inclusive, microestado de seguindo o Bruno, eu pensei em todo um outro projeto agora. morto. Bom, isso é bom. Gente, Enfim, eu perdi. Vocês ficaram na dúvida do que era o Global Field Power? Os não, a picos? dúvida Não. era por que a gente calcula os microestados só nos picos do Global Field Power e não em outros momentos, por exemplo. Mas o Ah, tá. É porque eu tô pico aí lendo aqui. Eu já caracteriza. trabalhei com isso há séculos atrás. Hum, Só para Então, eu deixar já. só bem claro, Fala. os picos são essas linhas verdes. verdes, exatamente. Indicado pelo verde, né? Mas é o Isso. pico Isso, da Cada um linha desses azul. picos se toma uma medida. isso, Isso. isso. Mas eu estava aqui revendo que é a medida da intensidade da evocação do sinal em todos os eletrodos. Então, quando a intensidade estava muito alta em todos, é isso. Então, eu acho que faz mais Uhum, sentido você medir nesse lugar que teria mais sinal e menos ruído, né? Uhum. sim. Faz Eu, sentido? eu fiquei meio faz sentido, eu só fiquei meio incomodado porque você não tem meio que uma periodicidade específica, né? Tipo, por exemplo, aqui você tem dois picos muito pertinhos e depois você tem um espaço um pouco maior entre dois picos. Mas quando você tira os microestados, você não vai considerar que existe esse um delta T é maior que o outro, por exemplo. Aí eu fiquei meio. Mas é que Mas na faz EG a sentido, variação tudo de sinal é bem. muito rápida. Sim. Tipo, você está supostamente medindo uma pessoa supostamente fazendo nada que não é verdade. A pessoa está fazendo alguma coisa, um monte de coisas Uhum. aleatórias, provavelmente, pensando no cachorro, esqueci de comprar comida. Sim. É, eu não Ou sei. a área que ativa quando tem um monte de fio pendurado na sua cabeça. É, aí passa de, nossa, esqueci da comida do cachorro, para meu Deus, que fio chato. Mas nessa questão, Matheus, isso é Uhum. importante que o período entre duas medidas não é constante. Isso dificulta um pouquinho para fazer modelagem marcoviana, é algo para se pensar. Uhum. Uhum.
É isso que me deixou um pouco incomodado, mas, enfim. Eu entendo também a justificativa, tipo, dessa questão de você ter mais ativação, então faz sentido que você encontre o microestado nesse momento, mas, enfim. Mas tem a vantagem também de você agora ter instâncias discretas da sua medida, né? Você não tem que Sim, fazer uma coisa meio que arbitrariamente escolhendo a cada milissegundo, algo assim. Tipo, você tem naturalmente, esse cara eu chamo de estado e aquele próximo pico eu vou chamar de estado também. Então agora você pode sim. fazer uma dinâmica discreta em vez de, bom, sei lá, aconchambrar uma coisa contínua e aproximar. É. No outro artigo que ele fala lá sobre micro, macro e mesoestados, ele até comenta sobre essa questão de você ir discretizando e pegando grupos maiores e tal. Ele faz um processamento também para discretizar o dado, ele discute que você não tem de fato um dado contínuo, mas até porque sua coleta tem uma certa frequência, né? Uhum. Mas enfim, isso é outro artigo, é outra viagem. Mas é interessante essa questão de você abstrair voltar para apenas para os picos e encontrar. Me lembra um pouco o que você fez na aula de hoje, inclusive, essa questão de você olhar só aquele Z máximo, por exemplo, sei lá, É, fazer que uma você janelinha tiver. de põe carreira, né? Aham, exatamente. É, Mas eu fazer o acho que quê? assim, incomoda menos se você olhar que até picos muito pequenos ele considerou picos, perto de É, 4.000, por exemplo. é É. verdade. Aqui, ó, É, nessa esse, parte aí bem, aqui. esse mesmo que eu tava olhando. Esse aí, e depois também perto de 5.000, tem uns bem pequenininhos que ele Aham, considerou uns aqui. dois. É, Então, pois é, enfim. Mas, uma coisa para discutir, mas enfim, vamos lá, continuando. Ah, outra coisa que ele traz de interessante sobre isso é que já existem estudos que discutem sobre a correlação entre esses resting state networks de ressonâncias funcionais com o GEG. Tem toda uma complicação envolvida porque a frequência é muito diferente, os métodos utilizados são diferentes para você calcular o resting state e os módulos e para você calcular os microestados do EEG, mas alguns estudos já fizeram essas correlações e encontraram correlações significativas. Então, já é uma porta aberta para tentar agrupar dados diferentes e informações diferentes, o que é algo legal. Porque já tem muito trabalho também feito com esses resting states módulos com ressonância magnética, né? Aqui é aquela questão da phase locked synchronization, que é meio que uma justificativa de por que pegar o pico e por que utilizar microestados, porque os microestados eles conseguem se correlacionar muito bem com padrões de ativação de grupos neuronais em diferentes espaços, que é esse artigo aqui que ele cita. Essa figura não ele usa no artigo dele, mas é modificada de um outro artigo que discute isso melhor, que é esse custo et al. Então, é mais uma justificativa de por que utilizar microestados, já que está correlacionando com outros fenômenos que já são descritos na literatura, né? Uhum. Mais uma coisa que fortalece a ideia da utilização de microestados é que quando você calcula a duração média dos microestados, ela gira em torno de 60 a 120 milissegundos. Aqui tem um print de um artigo que ele cita para trazer essa informação. E a gente vê que diferentes microestados, A, B, C e D, quatro de novo, para diferentes idades, aqui é o N de indivíduos, você tem a média em torno de 90, 80, no mínimo 78 aqui. Uhum. O que. Tá, mas isso é uma informação. Aí o que que ele agrupa com isso? Ele fala que outros estudos sobre fenômenos relacionados à consciência, por exemplo, percepção de estímulos, reconhecimento facial, aí ele fala também sobre bursts de potencial, todos eles giram em torno dessa faixa de milissegundos. Então, você tem coisas de 80 a 120. Reconhecimento facial, ele fala que é 200 milissegundos, mas reconhecimento facial é algo que demanda sinais e processamento, né? Você tem que receber o sinal, processar e reconhecer. Então, faz sentido que dure um tempo maior. Enfim. E aí, a partir disso, ele já escalona e fala: talvez então a nossa consciência ela seja discretizada em microestados, por exemplo. O que é algo muito louco, mas é o que ele Ah, sugere que pode ser.
Seria uma modelagem. o que me surpreende nessa tabela é o quão constantes são esses intervalos de tempo. Quer dizer, Aham, é tudo na mesma escala de 80 Demais. milissegundos, sim. É um né? artigo bem antigo esse, tá? Uhum. Mas é tipo de 1980 e pouco, se eu não me engano. Ah, chega é naquelas letras de prensa. É. Mas É, Especialmente considerando que os números não são tão grandes assim. é um N de 13 aqui, né? É. Pois é. E é bem estável. Vai de 70 a 88 milissegundos. pois é, isso pode ser alguma coisa bem. Quer dizer, o que ele parece estar dizendo é que ele encontrou o clock rate do cérebro humano, sabe? Exatamente. É É, exatamente o que isso. faz sentido fazer isso na década de 80 quando o clock rate é o que definia quão bom seu computador era, né? Hoje a gente falaria quantos neurônios tem, quantos núcleos processando, então. Mas tá, agora a questão é, esse clock rate que ele achou, ele é algo intrínseco ou é um artefato do método dele? Porque se você Sim. volta lá no aquele gráfico lá dos picos, né? Tipo, Esse serve. tá ótimo. Ah, Tipo, o que ele está dizendo essencialmente é que existe um intervalo típico entre as linhas azuis, né? Quer sim, dizer, as exatamente. linhas azuis estão aproximadamente 80 milissegundos uma da outra. Não, É, mais ou menos, porque as linhas azuis podem ser do mesmo estado, microestado. eu posso transicionar de um estado para ele mesmo. É. Isso. Eu Mas acho que esses seria a 80 eu acho largura que quando você dessa muda de um. barra. É a largura dessa Seria. barra daqui, da colorida. Hum, A largura média de 80 milissegundos, ou de 60 a 120. Isso. Porque eu tô pensando que, imagina que eu tenho um instrumento agora que ele seja menos preciso. Então, eu, por exemplo, pego essa imagem aí e passo um filtro passa baixo. Eu vou Aham, encontrar outros microestados, ou pelo menos eu vou encontrar outros picos. Eu vou eliminar os menores picos, os picos menos mais frequentes. aham, É, então, assim, a princípio, será que eu encontro outro clock rate? Ou eu só. entendi. Sabe, a questão é, eu vou Aham, mudar a qualidade do meu resultado ou eu vou tornar eles menos precisos? Porque se o que ele encontrou é real, eu vou esperar encontrar resultados menos precisos, mas qualitativamente me dizendo a mesma coisa. sim. Talvez seja só um artefato do filtro, porque você. Até porque quando a gente trata o EEG, você filtra certas frequências, né? Você Pois vai é. de até no máximo 70 Hz, eu acho, se eu não me Mas engano. nesse caso, eu acho que seria o sampling rate, que seria a jogada. Digamos, você pega o RG medido a 500 Hz, Aham, e aí você, de cada duas medidas, você descarta uma, você Uhum. está artificialmente reduzindo esse sampling rate para 250. Ou talvez você faça média, tem várias maneiras de fazer isso. sim. Mas se bem que se você está falando, se esse EEG foi feito a 500 Hz, a frequência do seu clock rate dele é da ordem de o quê? 50, o período é da ordem de 80 milissegundos, então tipo 10 Hz, 12 Hz. Então é bem menos, bem menor do É. que os 500 Hz, né? Então talvez o sampling, ele não, pelo menos não está ditando diretamente o seu clock rate. Mas se isso é do Mas isso método, eu é. esperaria que o sampling afetaria, né? Uhum. Sim. Mas isso se supondo que foi feito com 500 Hz, né? A gente não Pois é, sabe você qual é. sabe qual que é a É um frequência? dado bem antigo, né? Eu posso procurar aqui no artigo, se vocês quiserem agora. Olha aí, porque Deixa eu ver aqui. de qualquer modo, EEG de 10 Hz eu nunca vi, então assim, Não é esse É, não, artigo. não, não tem EG de 10 Hz, é pois inútil. é. Aqui. Aqui, ó, 60 a 120 mil. Aí ele fala, for review, tá? O que eu peguei. Ah, não, é de 2002, nem é tão antigo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Coenium 2002. Vocês estão achando? Ah, esse aqui. Millisecond by millisecond. Uhum. Abri aqui. Ah, millisecond by millisecond. Achei. Ah, já tava aberto aqui. Deixa eu puxar pra cá. Vocês estão vendo? Sim, Ah, Sci-Hub é uma salvação, né?
E eu tentei entrar no café da UFRJ e não consegui ainda. Eu Aí eu também falei, não Não, consegui, não. é. Aí eu falei, vamos de Sai-Hub mesmo. Cadê? Ele deve falar em algum lugar aqui. Te dá um. Data Será que... Collection ali, não? aqui. É, 70 Hz. Amplifier, Band Pressures, Stereo. 70 Hz já Não, começa a chegar perto, né? De não, 70 Hz do sampling para o um sampling foi clock de rate da ordem de 12. Abaixa um pouquinho pra gente ver a análise se ele fala. Ai. Ele fez aí até 20 Hz, ó. Cadê? Não é um filtro passar-banda de 2 a 20, é isso? Onde é que você tá vendo isso? Eu não tô vendo No isso, não. data análise, segunda, terceira linha. Ah, the selector because we want to against band pass filters from. Aham. Ele só usou de 2 a 20 Hz. Hum, pois é, tô achando meio suspeito que É, isso aí talvez seja um artefato. talvez ele tenha deixado o dado muito bonitinho, né? Muito É. artificial. Mas eu tô desatualizada, porque eu lembro que quando eu estava vendo isso, dividia entre tipo alfa, beta, não sei o quê, acima de 20 Hz. Tem alguma coisa muito útil? Eu acho que 60 geralmente era o artefato de Da rede elétrico, elétrica. né? Se você não tivesse a sala toda blindada. Uhum. E aí para cima tem muito mais coisa interessante que as pessoas veem hoje. Não sei, mas eu acho 20 um número baixo. Não sei também, eu nunca. O pessoal olha muito gama hoje, Fernando. Gama e Ah, até high gama. Gama vai até 60, eu acho. Se não me engano. 30 e 60. Peraí. é muito nome. O nome eu até lembro, mas eu não lembro a faixa. Tá, É a muito gama, legal. É gama entre 25 e 140. Ah, é isso. Mas você tem low gama que é sim, até, eu acho que até 60 e high gama que é a partir de 60. entendi. É, Ah, tá ali que 40 Hz é o ponto de interesse, geralmente, né? né? É. E ele pegou até 20, que é abaixo de gama. Tá bem. É É, no meio da frequência beta, na verdade. tipo, talvez eu tenha artigos mais novos sobre isso. Isso foi em 2002, né? Às vezes outros artigos fizeram para mais. Pra ter que dar uma olhada. Mas enfim, é algo interessante aí a se pensar, se olha, se pesquisar aí. Mas continuando, vamos ver. Onde é que eu tava? Aqui. Pera, aqui. Pronto. Ah, aí ele chega nessa questão de talvez que eu consiga, talvez essa questão do clock, de como o cérebro funciona de forma discretizada a partir de microestados nessa frequência e tal. Mas isso precisa ser muito mais estudado de acordo com ele e tal e tudo mais. Ok. Aí partindo para aplicações, ele fala sobre aplicações disso em comparações com diferentes estudos. Então ele pega aqui artigos desde 1999 até 2017, todos utilizando 4 microestados, e você consegue verificar que, de acordo com ele, esses 4 microestados se correlacionam muito bem um com o outro. Então você consegue ver que eles são similares. Uhum. Ah, ele também fala que o, esse GEV, que é a variance, Global Variance Explained, pelos 4 microestados, é alta em todos, então, tipo, ou você não tem, eles não calcularam isso, que é o NR, né? Ou, no mínimo, você tem 58, 68% do dado explicado por esses 4 microestados. Uhum. O que ele considerou um alto valor para uma quantidade tão pequena de microestados. Ah, só que aí vem o que ele comentou, que, na opinião dele, o número ótimo de cluster deve ser estimado para cada conjunto de dados, utilizando critérios de otimizações robustos em vez de determinar um número fixo, que é o número 4. Mas isso é complicado, porque se alguém tem como objetivo comparar
essas características dos microestados entre grupos ou entre até comparar com artigos diferentes, você vai ter uma complicação aí, porque você vai ter mais, seus microestados podem ser divididos em outros microestados, ou então você vai ter outros microestados que eram ignorados e vão aparecer. E aí fica complicado de você fazer essa comparação. Então entra nesse dilema. Em seguida, ele também comenta sobre aplicações clínicas, que já existem aplicações clínicas em diversas doenças ou condições específicas, como demência, narcolepsia. Eu nem sei o que é narcolepsia, Você é dorme. epilepsia ainda Não, é quando você dorme em pé, sabe? Você tá andando, de repente você. Ah, sei. Não sabia, não. Panic disorder, esclerose múltipla, dano na cabeça, enfim. Tem dois E aí tipos de ele se... narcolepsia. Tem a narcolepsia tradicional e a narcolepsia induzida, que costuma acontecer em seminários entediantes, que as pessoas começam a pescar, assim. Alguns professores têm o talento de induzir essa. Pois aparentemente eles são tipo paciente zero da narcolepsia. Morto. Ah, e aí tem todos esses estudos que ele citou que utilizam microestados para comparar grupo controle e grupo e comparar com a doença e tudo mais. E aí esse aqui especificamente, que é o que ele traz no artigo, que esse é da figura dele, essa figura dele. Ele traz aqui, por exemplo, os artigos, e aí ele fala qual é a condição, tal. Aí se teve medicação, número de indivíduos e os microestados qual foi a variação significativa que teve nas variáveis. Por exemplo, duração, que é o DUR, OCC, que é a ocorrência, COV, coverage, que é a cobertura de quantos por cento do dado você tem em cada microestado, o Uhum, GEV, que é a variância explicada pelo microestado, e a topografia, que é aquela coisa que eu comentei, tipo, você fez a clusterização separadamente do grupo controle e do grupo alvo. E aí você compara esses clusters separadamente. Então, vai ser clusters diferentes, porque você fez a clusterização separadamente. Então, você compara de forma qualitativa e tal. Tanto que você não tem seta para cima ou para baixo, porque não faz sentido botar uma seta. uhum, Mas nos outros, você vê. Uma das coisas interessantes que ele discute aqui muito para esquizofrenia, não só essa revisão, como a outra, que eu vou mostrar a figura aqui do lado, que você vê que no microestado C, por exemplo, você tem um aumento em diferentes estudos na ocorrência desse microestado para esquizofrenia. E aí eles discutem se isso tem alguma questão funcional, se isso tem a ver com. Porque ele também correlacionou os microestados A, B, C, D e I com diferentes funcionalidades. Por exemplo, se eu não me engano, o A estava relacionado com algo visual, o B com auditivo, aí o C era com algo relacionado ao processamento de informação. Eu esqueci a palavrinha que ele usou, é uma palavrinha meio estranha, que eu nem sei se tem em português. Aí eu pesquisei no Google. Era para ter colocado aqui. Enfim, mas isso tem que ser feito com muita cautela, porque essas especificações de funcionalidade de cada microestado foi feita com a correlação com o dado de ressonância funcional, e não com o microestado. Então, você fazer essa transição, você tem que fazer com cautela, de acordo com ele. Mas ele discutiu bastante sobre como é que isso pode ser utilizado para estudar esquizofrenia especificamente. Aí, essa outra revisão que eu encontrei, que é a Kana et al., que é de 2014, é um pouco mais antiga, traz meio que um resuminho de como você pode utilizar os microestados na pesquisa e para comparar doenças. Você tem aqui é como você calcula o microestado, você calcula o GFP, e aí você encontra os clusters e depois fita no dado de novo. Aqui o B é algo que esse artigo não trouxe, que é a questão da transição. Então você pode calcular as probabilidades de transição entre os microestados. Então, aqui nessa figura aqui, ele está, por exemplo, comparando controle com esquizofrenia e controle com nu. Nu deve ser aleatório, enfim. E aí você encontra que existem probabilidades de transição que são significativamente diferentes, e tal. Ou você pode fazer isso para variáveis, aquelas variáveis que a gente trouxe antes, que era essa variável especificamente é a duração dos microestados.
Então, você vê que na frontodemência frontotemporal tem uma redução muito grande da duração do microestado C, por exemplo. Então, é assim que a gente pode utilizar para doenças específicas. Agora, trazendo para discussão com outros artigos, esse artigo aqui que eu encontrei lá pesquisando a partir dos artigos que citou essa revisão, é, ele traz uma questão que a gente já tinha pensado em fazer, mas ele já meio que fez, enfim, que era a questão de discutir micro, meso e macroestado, isso, Uhum, e tentar modelar isso de uma maneira mais formal, tentar trazer isso para mecânica uhum, estatística, com entropia, energia e tudo mais. Ele não chega a trazer energia nem nada do tipo, mas ele traz essa questão de micro e macroestados. Aqui eu vou falar bem de forma geral. Ele nesse lado esquerdo aqui nessa figura, ele utiliza um modelo que é simplesmente uma equaçãozinha lá, que ele tem uma equação estocástica e tal. E aí ele modela os micro e macroestados, mas ele também faz outro modelo que é baseado em atividade neuronal, que ele cita o modelo, e ele compara isso com os dados reais e ele consegue também fazer as probabilidades de transição de microestados, o que era algo que a gente estava pensando em fazer, que era algo interessante. Por exemplo, esse Lai aqui é um indivíduo. Então, nos dados desse indivíduo, ele encontrou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete microestados. E aí ele está simbolizando aqui quais são as transições mais, as maiores transições mais fortes entre esses microestados. E aí você consegue ter uma descrição de como funciona a rede desse indivíduo e tudo mais, como funciona a dinâmica desse dado. uhum, O que eu achei estranho é que ele computa números diferentes de microestados e ele não considera setas bidirecionais, conexões bidirecionais. Ele só considera uma direção. Foi uma escolha dele, mas enfim. E ele não consegue comparar entre indivíduos também, né? Porque você tem números diferentes, então você não consegue comparar as matrizes de transição entre os microestados. uhum. E aí, enfim. Será que é o número de microestados que explicam tanto por cento da variância do É, eu, sinal? se não me engano, foi isso. Eu tenho que dar uma lida de novo, mas ele considera números diferentes. Então, eu imagino que seja tipo um limite. Por exemplo, eu quero 90% do GEV, né? Global Variance Explained. Então, por isso você tem números diferentes de microestados. Mas aí complica quando você quer comparar e, sei É lá. isso que eu ia falar, porque realmente parece, assim, como leiga, e olhando a impressão que dá é que você não consegue definir um microestado comum, Exato. praticamente. Uhum. Uhum. É exatamente. Não tem microestado comum e aí você não consegue comparar nenhuma das variáveis, que seria tipo a É. duração do microestado, seria a ocorrência, cobertura, transição, você não consegue comparar nada. É meio confuso, assim, eu não entendi muito bem. Eu preciso reler com calma esse artigo para tentar ver entender a justificativa, o que que ele queria com isso mesmo. Mas, enfim. Só que aí ele discute também que para esse tipo de modelagem, você tem que considerar que o sistema ele é marcoviano. E aí ele fala, mas eu não vou Explique o aqui. que é marcoviano. Nem todo Ah, mundo. um sistema marcoviano é um sistema em que você consegue. ah, esse estado, a transição desse estado depende apenas do estado anterior, ou de estado N anteriores. Então você não precisa de toda a história do dado, certo? Para você conseguir progredir. Talvez tenha uma explicação mais Não, clara, tá mas. perfeita. É só que Ah, tá. marcoviano é um termo que eu já estou acostumado a pensar que. É. E só que nem todo sistema é marcoviano. Às vezes você tem relações de dependência persistente, enfim, você tem long range, relações de interação de longo alcance faz com que o sistema não seja marcoviano. Então, enfim. E aí ele fala, mas eu não vou discutir isso aqui, eu estou fazendo essa suposição de que o sistema é marcoviano e vou modelar isso aqui. Estudos futuros que lutem. E aí, alguns estudos, esse estudo futuro aqui que eu estou trazendo aqui, ele discute que o sistema não é marcoviano,
e não é estacionário, e traz algumas questões sobre periodicidade e correlações de longo alcance entre os dados. E aí, então talvez quebre um pouco essa ideia desse artigo aqui, mas talvez tenha uma forma de contornar isso, não sei ainda, mas enfim. Ah, foi um problema que a gente encontrou aí, que talvez, como não é marcoviano, a gente tem que ter um pé atrás de como calcular essas matrizes de transição e tudo mais. Não é tão simples, tem que pensar um pouco mais. E outras ideias que surgiram na última reunião que a gente teve terça, que foi a ideia do Bruno de talvez tentar modelar isso através de uma energia, né? Que quando você tem microestados, você consegue computar uma energia, seria para cada microestado, né? É isso, Uhum, Bruno? sim. E aí você consegue caracterizar isso, melhor o sistema e você volta para mecânica estatística, você consegue usar o ferramental da mecânica estatística para, enfim, para modelar e brincar com isso aí. Ah, mas isso é algo que está em aberto, que eu vou aí, como a gente, como eu, pelo menos, não sei tanto da literatura sobre microestados e sobre essa questão, o que a gente teve como ideia inicial agora é de fazer uma revisão. Então, no momento, a gente vai fazer uma revisão de literatura sobre microestados em EG, porque além dessas questões do que fazer e o que já foi feito, também tem questões de que a literatura está uma zona, porque, por exemplo, nesse artigo aqui, os mapas são macroestados. Na revisão de 2018, os mapas são microestados. Então, tá tudo bagunçado, tem gente chamando de macro, de micro, e ninguém define direito o porquê está chamando assim. Enfim, então a gente vai fazer essa revisão de literatura. Eu dei uma olhada com o Lucas no PubMed e tem 505 artigos de microestados e EG. Então, a gente filtrando isso para o que vai ser relevante para a gente, talvez a gente chegue no número QI e consiga fazer isso de forma rápida. E seria bom também porque já seria parte da introdução, seria minha introdução para o mestrado já, então já é algo bom também para isso. Enfim, agora fica aberta a discussão. Quem quiser Então, Muito comentar. legal. deixa, Parabéns. deixa eu ficar por último, porque eu tenho um monte de coisa para falar, eu e o Lucas. Ô, gente, perguntas, comentários. O Vitor não tem não, né? Ou tá? Tá aí, Vitor? Entrou aí agora. Eu, Ah, eu tá. entrei no seminário, já estava no meio, eu estava dando aula. Entendi. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa que não ouviu parte do seminário. Qual é a pergunta? É, não, é só uma coisa que eu tenho dificuldade de perceber na minha cabeça, porque eu nunca tô canal. É, um estado cerebral é basicamente regiões diferentes, é, sei lá, agindo de uma certa forma, certo? Eu tenho mais ou menos essa visão na cabeça. Conjuntos de regiões diferentes do cérebro, meio que temporalmente evoluindo, sei lá, em consonância, é algo mais ou menos assim. Isso, é mais ou menos isso. Seria um conjunto de, pelo que eu entendi também, um microestado seria quando você tem um conjunto de, olhando para o traçado do EG, por exemplo, seria como se tem um grupo de neurônios que está, um conjunto sei lá, de neurônios em diferentes locais do cérebro que está agindo de forma síncrona. Por exemplo, por isso que tem uma grande correlação com esse phase locked synchronization, que é basicamente isso aí. Você tem conjuntos de neurônios que estão trabalhando de forma sincronizada e você tem esse mapa de potencial persistente ao longo de certo tempo. E aí depois você tem uma rápida transição para um outro estado de persistência. Depois, de novo, uma outra transição muito rápida para outro estado de persistência. O que é interessante é que essas transições têm uma escala muito baixa e o microestado ele tem uma escala bem maior do que essa transição. O que, porque senão a transição poderia ser caracterizada como, enfim, algo estranho. Então, eles deixam bem claro que essas transições são muito rápidas, o que é interessante, porque aí você não precisa se preocupar com o que está acontecendo no meio dessas transições. Aí a Uma, minha dúvida é, diga. existe um alinhamento entre esses neurônios, ou o grupo de neurônios, eles são os mesmos? Então, pelo que eu vi, não necessariamente, mas tem algumas correlações. Por exemplo,
Nesse microestado aqui, que seria o microestado B, ele tem uma forte correlação com a atividade occipital no microestado das ressonâncias funcionais. Já o microestado A tem correlação forte com o temporal, mas você tem atividades em outras áreas também. Então, tem uma correlação, mas não é necessariamente só nesse lugar. Ah, beleza. Muito obrigado por me explicar a parte básica do seminário. Não, eu achei que foi bem de boas. O que eu estava pensando era sobre. Isso me lembrou de que talvez fosse interessante a gente tentar modelar como é que rola a transição de um microestado para outro. Porque a gente está ignorando as transições, a gente não fala sobre elas, a gente só considera um microestado e depois a gente considera o outro. Uhum. Mas por que essa probabilidade de transição do A para o B é maior do que do A para o C, por exemplo? Talvez fosse algo interessante de tentar modelar, sei lá. Será que. Uhum. Assim, se você imaginar que esses que ele está chamando de microestado, eles são atratores no sistema dinâmico, Uhum, sabe? Então, assim, você vai ter um monte de estados intermediários que vão ser percorridos só. Como é que fala isso? Esqueci o nome da palavra. Transientemente. uhum, Entendeu? Então, assim, esses, sim, esses que ele chamou de microestado são atratores no sistema dinâmico. É uma outra maneira de modelar isso. Assim, na verdade, o uhum, que está me deixando meio cabelo em pé nessa história toda é que são duas coisas. Uma é que os conceitos não estão bem definidos, esses microestados claramente não são microestados, são sim, mesoestados. E nem o que você está tentando modelar está muito claro. Quer dizer, porque é isso. Nem o que você deve tentar modelar é muito claro para mim, uhum. tá? Porque. Tá, deixa eu falar aqui. Bom, você tem algum outro comentário que você quer fazer, ô Vitor? Não, não. Na verdade, eu ia acabar comentando nisso que você falou. Uma definição de micro, meso e macro, né? Uhum. Sei lá. É até meio difícil, né? Porque isso aí tudo é. Isso é Uhum, funcional? sim. É Nesse artigo funcional, né? aqui, ele tenta definir isso, mas ficou meio confuso também. Mas a ideia de que ele considera os microestados como sendo seus frames no seu dado, Uhum. e aí ele vai para mesoestados, que seriam pequenos agrupamentos que seriam, se eu não me engano, seriam esses mapinhas, e o Uhum. macroestado seriam agrupamentos desses mapinhas. Seria Você me manda um clusterização. PDF desse paper se tiver ele à mão Mando, aí. mando, Manda pro nosso grupinho. mando. É, assim, os papers que você apresentou, Uhum. assim, eu pensei, como é que eu defino um microestado? Como é que eu defino um estado? Um estado mensurável por EG, tá? Sim, fundamentalmente, eu tenho três coisas. Eu tenho que definir a escala do estado que eu quero, eu definir o que que eu estou medindo, e eu tenho que definir as transições entre eles. Então, vamos pensar o que que eu quero medir. Em todos os papers que você apresentou, o que eles estão medindo é um mapa geométrico da cabeça da figura, da superfície da cabeça da figura, né? Sim, Mas o que eu estou medindo de fato são uma série de eletrodos situados nessa cabeça, sim. tá? Esse Então, mapa assim, é um é. Então, o contorno. que, o que esses caras, o que isso aí está fazendo é definir um campo, né? Um campo, quer dizer, um campo escalar nessa superfície que assume valores específicos em toda a superfície e a gente pode dizer que os nossos eletrodos vão interpolar esses valores, tá? Exatamente. Isso é uma maneira de definir isso. Então, eu tenho, então eu chamo essa maneira de chamar de mapas, tá? Então, eu defino esse mapa como uma soma de eigenmaps, né, de automapas, que são mapas simples que compostos produzem um mapa complicado, igual a gente faz uma transformada de Fourier. Uhum. Agora, tem pelo menos duas outras alternativas que a gente pode fazer para definir um estado. Um deles é algo próximo a isso, mas pensando só em termos da rede dos eletrodos.
Quer dizer, em vez de eu falar do mapa geométrico, eu penso num vetor, onde cada componente do vetor corresponde a um eletrodo, e o estado instantâneo daquele eletrodo é a voltagem no eletrodo, tá? Uhum. Então agora eu tenho um espaço n-dimensional, onde n é o número de eletrodos, e meu sistema evolui no tempo como uma trajetória nesse espaço, Tá. tá? E a terceira é fazer agora estudar isso temporalmente e procurar por osciladores. Então, você vai fazer uma transformada de Fourier no tempo, em cada eletrodo, por exemplo, tá? Então, você vai ter vários componentes com frequências diferentes, Uhum. né? E aí a questão seria como é que esses componentes com diferentes frequências evoluem no tempo, né? Assim, eu posso ter os osciladores independentes, eu posso ter osciladores acoplados. Sim, para fazer um modelo tipo oscilador de Kuramoto, seria o caminho seria esse. Sim. Todas essas três abordagens me produzem dados no espaço de alta dimensionalidade. E eu vou reduzir essa dimensionalidade de alguma maneira. O que ele fez aí foi falar palavras mágicas com a varinha e reduzir esses estados complicados ao número 4. São quatro que ele chamou de microestados, tá? Sim. Agora, por que 4, não 3, 5, 28? Uma maneira de fazer isso é olhando a variância e você olhar, tipo assim, você coloca ordenados dos estados pela quantidade da variância que ele explica e vê se tem alguma coisa como um platô, né? Então, tipo assim, os quatro primeiros têm valores altos, depois eu tenho uma queda e os outros formam uma cauda, por exemplo. Uma lei de Sim. potência, uma queda em lei de potência. Então, fala, ó, esses quatro primeiros me descrevem tudo que não é estocástico no sistema, ou quase tudo, e o resto tem ruído demais ou é irrelevante, Aham. né? Eu não sei se foi isso que ele fez, mas assim, seria um caminho plausível, né? Assim, de todo modo, eu acho que a gente tem que sempre fazer isso, definir o seu estado, definir uma redução dimensional para definir os estados, que eu vou chamar de estados principais, tá? E depois ver se esses estados fazem transição entre eles. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. O segundo ponto é a respeito de chamar esses caras de microestados. Uhum. O microestado, definido de forma mais geral, é um estado que define completamente o sistema. É isso que é um microestado. Ele define completamente o sistema. No que a gente está falando do gás, o gás, com a posição de cada molécula, a velocidade de cada molécula, isso é um microestado, tá? Uhum. Claramente isso não é o caso, tá? Mesmo se eu fizesse mais do que quatro, não me define completamente o sistema. Para começar, porque eu tenho da ordem de milhões de neurônios associados a cada um desses Uhum. eletrodos. Sim. A outra coisa que caracteriza um microestado é algum tipo de balanço detalhado. Ou seja, eu tenho vários estados e eu tenho sistemas saindo de estados e voltando com estados com probabilidade de transição. E essas probabilidades de transição têm que ser tal que os estados de equilíbrio vão ser aqueles em que a probabilidade de eu chegar no microestado é igual a probabilidade de eu sair do microestado. Mas isso é considerando que o sistema está em equilíbrio, né? Isso considerando que o sistema está em equilíbrio, né? É. Mas quando eu tenho esse balanço detalhado, eu vejo que eu posso ter estados que são mais difíceis de chegar, mas eles também são mais difíceis de sair. Então a probabilidade de eu ficar em cada um dos estados Uhum. é sempre a mesma. Daí que o ensemble microcanônico emerge naturalmente, Aham. tá? Nesse caso aí, eu nem tenho um balanço detalhado, Sim. né? Um balanço detalhado que implica, quando eu defino ele, em marcovianidade, né? Uhum. Eu nem tenho balanço detalhado, nem eu tenho um ensemble microcanônico. Os É. estados aí não são microestados. Então E tem, eu acho que tem outra coisa, Bruno, que eu acho que a teoria ergótica também não vai se aplicar aí. provavelmente não, né? Mas ergoticidade é uma propriedade tão difícil de provar. É, eu É, sei. Então, e aí o que me leva ao terceiro e último ponto, que é o seguinte: lembra que a gente está falando sobre modelo na aula de hoje? Tipo assim, eu não estou falando se esse cérebro ele está em equilíbrio ou não está em equilíbrio, e esse é um microestado ou um macroestado. A questão é, o modelo que a gente vai criar, ele vai ser um modelo em que
É o modelo de equilíbrio ou fora do equilíbrio? Microestado ou mesoestado? E aí o que eu estou pensando é o seguinte: tem duas opções. Esses que eles chamam de microestados podem ser, na verdade, os macroestados, um sistema que está fora do equilíbrio e ele está sendo forçado a sair de um estado para o outro. Uhum. Ou esses podem ser mesoestados, um sistema que está no equilíbrio e todos eles correspondem ao mesmo macroestado. Entendeu? Hum. Então, assim, a ideia é se nesses 5 segundos que você está fazendo, o seu cérebro está aproximadamente no mesmo macroestado. E nesse macroestado, você tem vários mesoestados que vão fazendo a transição de um para o outro. Mas aí o que seria seu macroestado? Não, seria o estado de repouso do cérebro, por exemplo, Ah, né? entendi. Mas não existe isso, né? Não existe. É assim, isso vai ser uma aproximação. Mas assim, a gente consegue aproximar esse, que o cérebro nunca está estático, mas assim, eu consigo aproximar, que, assim, quando eu falo que eu estou fazendo, estudando macroestado, eu estou abstraindo, estou aumentando a minha ignorância, estou pegando vários estados E possíveis e dizendo, juntam. não, estou dizendo, eles Sim. correspondem ao mesmo macroestado, quer dizer, as várias maneiras de configurar o ar na sala de modo que ele tenha a mesma temperatura, a mesma pressão, por exemplo. Né? Ou as várias maneiras de pegar uma régua de pedreiro, de modo que a distância entre o ponto inicial e o final da régua seja a mesma, né? Uhum, Então, assim, em termos do que a gente está tentando fazer, chamar esses caras aí de mesoestados, correspondente ao mesmo macroestado, é uma maneira de lidar com esse problema, com a termodinâmica no equilíbrio, mas ao mesmo tempo supondo que esses micro, que ele chamou de microestados, que eu estou chamando de mesoestados, que esses mesoestados não são uma descrição completa do sistema. E, portanto, você não espera que você vai encontrar uma marcovianidade neles, né? Então, assim, a ideia seria supor que existem microestados não observáveis que têm transições marcovianas e que são uhum, equiprováveis, e que esses microestados combinados de uma maneira que eu não sou capaz de medir em detalhe, mas sou capaz de fazer medidas estatísticas, vão dar origem aos mesoestados, que por sua vez vão dar origem a um macroestado, uhum, tá? Então, Tá, eu não fala. entendi se essa parte do. Qual parte que é equiprovável? Se é a transição ou se é a existência dos microestados? Não, o equiprovável é o quanto tempo você passa em cada microestado, tá? Entendi. Eu estou juntando duas coisas aí, ergodicidade mas, bom, Tá. é, O que eu tô com dificuldade de ver, eu entendi a apresentação do Matheus todo, mas o que eu ainda não entendi é a efetivação desse projeto. Tipo, uhum. aonde que vocês estão querendo chegar? É para desenvolver um novo modelo físico de microestados de EEG? Aham. Ou é para, tipo, estudar microestados e aplicações, ou mesoestados, ou desenvolver novas definições Para ser disso muito tudo? sincero, isso ainda está um pouco vago na minha cabeça, mas inicialmente, pelo que eu tinha entendido, a ideia era a gente fazer, é, formalizar a aplicação de microestados em neuro, em EEG. uhum. São duas Mas isso é de um em vertentes. geral, porque É, é, então, ó, tem duas vertentes aí. Uma delas é na direção translacional, que é se eu Peraí, defino esses repete que travou. estados. é, E agora? Voltei? caiu. Alô? Você está me ouvindo? Acho que caiu. Eu caí? Eu estou ouvindo Vamos, o seu você. microfone está mutado se você estiver aí. Hum, Peraí. Tá, parcialmente, agora a gente só ouve mesoestados.